Se você viu meu vídeo anterior falando sobre Mortal Kombat Deadly Alliance, sabe que ele foi muito importante para a era Midway, pois vendeu pra caramba e ainda revitalizou a franquia para o grande público e permitiu que a Midway continuasse respirando apesar das péssimas decisões de negócios dela. Mas para mim, o pico da era Midway e até mesmo Mortal Kombat no quesito história é o fenomenal Mortal Kombat Deception, que superou seu antecessor em quase todos os aspectos. Então vamos olhar a fundo a grande contribuição de Deception à franquia e tudo relacionado a ele. Mortal Kombat Deception foi desenvolvido e publicado, é claro, pela lendária Midway em 2004 e é o sexto jogo principal da franquia Mortal Kombat e uma sequência direta de Mortal Kombat Deadly Alliance de 2002. Deception foi lançado para o PlayStation 2 e Xbox em 4 de outubro de 2004 para a América do Norte e para as regiões PAL foi lançado em 19 de novembro de 2004. Para o GameCube foi lançado em 28 de fevereiro de 2005 e posteriormente houve um port para o PSP sob o título Mortal Kombat Unchained em 13 de novembro de 2006 para os americanos, 24 de novembro de 2006 para a Europa e 9 de dezembro de 2006 para a Austrália. A versão Unchained foi desenvolvida pela Just Games Interactive e inclui todos os personagens da versão GameCube, que são os personagens do jogo base, mais Goro e Shao Kahn, e 4 personagens extras, que são Blaze, Frost, Jax e Kitana, de Mortal Kombat Deadly Alliance. 3 dos 4 têm apenas um Fatality e nenhum Harakiri, em contraste com outros personagens. E logo vamos ver o que é o Harakiri. Exclusivo da versão Unchained é o modo Endurance, onde o personagem pode competir contra uma onda constante de oponentes. Personagens que permanecem ocultos nas outras versões aparecem desbloqueados por padrão em Unchained. O produtor Sean Himmerich explicou que a equipe queria mostrar aos jogadores personagens que eram difíceis de obter em Deception, como Liu Kang. Nessa versão é tranquilo. Embora a Midway não tenha desenvolvido o jogo para essa plataforma, eles ajudaram a Just Games a otimizar seu código e o recurso Wi-Fi, porque eles queriam manter a taxa de quadros muito alta. E falando na Midway, desde sempre Ed Boon queria que Deception fosse um jogo de luta imprevisível, que desse aos jogadores novos recursos que eles nunca poderiam imaginar. Para isso, a equipe da Midway ouviu os fãs nos quadros de avisos para saber no que trabalhar para Deception, como por exemplo os personagens jogáveis. Querendo surpreender os fãs e tornar o jogo mais profundo, Ed Boon e John Podlasek supervisionaram a equipe inteira e então dividiram ela em pequenas equipes para trabalhar nas diferentes áreas do jogo. Uma de suas preocupações era manter a sensação tradicional da série, pois queriam que a violência do jogo o tornasse um jogo de luta mais realista, ao invés de um simulador de luta. As aparências dos personagens foram melhoradas para tornar seus movimentos mais responsivos aos comandos do jogador. Eles também queriam trazer de volta vários personagens que eles sentiram que estavam ausentes por muito tempo, incluindo Sindel, Nightwolf, Baraka e Mileena. Os combos dos personagens foram redesenhados para serem distintos, para que fossem mais importantes. Também foi incluído um sistema de quebra de combos ou Combo Breaker, que permite aos jogadores interromper combos inimigos até 3 vezes por partida. Isso foi criado para eliminar e reduzir o poder absurdo que os combos tinham em Deadly Alliance. Caso você soubesse algum combo infinito ou algum combo extenso, era muito difícil vencer isso. A equipe da Midway se concentrou nos designs e funções dos cenários, querendo torná-los tão influentes no resultado da batalha quanto a luta entre os personagens. Devido à demanda popular e à recepção favorável de Deadly Alliance, que vendeu em torno de 3.500.000 cópias, tornando-o um dos jogos mais vendidos da franquia, eles decidiram seguir esse modelo e melhorar algumas coisas,
como por exemplo, o número de fatalities foi aumentado para 2 por personagem, e em Deception eles aumentaram bastante a brutalidade dos fatalities. E é óbvio que comparado às tecnologias muito mais avançadas dos jogos da era NetherRealm, os fatalities da era Midway são bem inferiores, mas mesmo assim eu considero alguns bem interessantes e servem seu propósito, apesar de não terem uma violência totalmente exacerbada e até sons grotescos, como é mostrado a partir de Mortal Kombat 10. Eles são um passo à frente dos fatalities de Deadly Alliance, e até Liu Kang Zumbi tem uns fatalities brutais. Os fatalities foram desenvolvidos por um grupo de animadores liderados pelo lendário Carlos Pessina, que serviu de inspiração para Mocap. Eles descreveram comicamente que o fatality de Malina, no qual ela come o pescoço dos oponentes, como o mais perturbador, devido à forma sensual que ela se move. E esses movimentos foram modelados a partir de Carlos Pessina. Então, com certeza, ele é o mais macabro. E já que falamos do Harakiri, esse sistema foi implementado para permitir que os perdedores também realizassem o movimento final. As armadilhas mortais que deveriam ter sido introduzidas no jogo anterior foram adicionadas para dar mais estratégia ao combate, assim como dar mais chances aos jogadores de vencerem uma luta se estiverem em desvantagem. O fato é que Deception foi criado para ter fases altamente interativas, com múltiplos níveis, limites quebráveis e as já mencionadas armadilhas de morte instantânea, o que no mínimo deve ter enfurecido muitos jogadores na época. Mas, querendo ou não, isso adiciona algumas camadas a mais a uma gameplay que, para a época, já era boa. Também foi planejado colocar outros movimentos finais como torturas, quedas de penhascos semelhantes a fatalities, mas o lado bom é que certos estágios também contêm armas exclusivas a ele, muitas vezes seguindo o tema, e qualquer personagem pode pegar. Assim como em Deadly Alliance, os personagens na sua maioria têm 2 estilos de luta corpo a corpo e um estilo com uma arma branca ou arma característica do personagem. Porém, certos personagens apresentam estilos de luta secundários novos ou reformulados, como Noob Saibot, que agora luta o estilo macaco, ao contrário do Pigua e Hapkido, e seu segundo estilo de luta é o próprio Smoke. Uma das principais características de Deception que nós brasileiros não conseguimos usufruir era a ênfase na jogabilidade online, que ainda não havia se tornado comum em jogos de luta para consoles. Uma equipe de engenheiros levou quase um ano inteiro para decidir se o recurso era ou não viável. A equipe de Mortal Kombat concentrou suas energias exclusivamente em plataformas que tivessem fortes funcionalidades online e que estavam disponíveis para o consumidor. Isso levou a um foco maior nas versões de PS2 e Xbox. Como os jogos do GameCube exigiam muita gambiarra em comparação às outras plataformas, foi decidido excluir o GameCube do trabalho da equipe até que os obstáculos online fossem resolvidos. Algum tempo após o lançamento do jogo, Ed Boon comentou que estava desapontado porque a versão GameCube não apresentava jogabilidade online, pois ele considerava a versão do GameCube a melhor do ramo. Um fato interessante é que Mortal Kombat Deception apareceu na edição de 2015 do Guinness, na edição de jogos onde ele ganhou um lugar como recordista mundial de ter sido o primeiro jogo de luta 3D com modo online. Em termos de vendas, durante a semana de lançamento, Mortal Kombat Deception vendeu 1 milhão de unidades, superando as vendas de Deadly Alliance nesse mesmo tempo, se tornando o jogo mais vendido na história da Midway naquele ponto. Um ano depois, o jogo vendeu 1.900.000 unidades em todo o mundo. Sabemos que Deadly Alliance vendeu no total 3.500.000 cópias. Como não há dados após essa estimativa de 1.900.000 cópias, mas não há como saber se ele superou Deadly Alliance. Mas ainda assim é um marco incrível,
E infelizmente a Midway, até quando foi comprada pela Warner e se tornou NetherRealm, não atualiza muito seus números de vendas, porque em 2011 Mortal Kombat 9 vendeu 3 milhões de cópias e não sabemos o quanto mais além disso. Mas enfim, antes do lançamento do jogo, a GameSpot nomeou Deception como o melhor jogo de luta da E3 2014. Deception também foi o vencedor do GameSpot TV Video Game Awards de 2004, na categoria de melhor jogo de luta. No Best and Worst, ou o melhor e o pior de 2004 da GameSpot, Deception venceu também o prêmio de melhor jogo de luta. A versão de PlayStation 2 foi vice-campeã no prêmio do melhor de 2004 do PlayStation 2 na categoria de jogos de luta e ganhou a escolha do leitor. Em 1º de fevereiro, Deception recebeu o prêmio de jogo de luta do ano no 8º prêmio anual de realização interativa, que agora é conhecida como DICE Awards. Deception foi indicado para o prêmio de melhor sequência de jogos de luta da Academia Nacional de Reviewers de Jogos e para o prêmio de melhor jogo de luta de 2004, mas perdeu ambos para Dead or Alive Ultimate. O que vocês acham dessa derrota? Acham que foi justo? Comentem abaixo. Em geral, a crítica especializada adorou o jogo e elogiaram a interação com as fases como uma das melhores partes do jogo e como isso adiciona mais estratégia ao combate. A adição dos personagens novos e o retorno dos clássicos, seus designs e estilos de luta individuais também foram amplamente elogiados. Jeremy Dunham, da IGN, escreveu que foi o melhor jogo da série Mortal Kombat. Mas ele disse que o design dos personagens em Deception era meio robótico em comparação com outros jogos de luta, como a série Dead or Alive ou Virtua Fighter 4. Greg Kasavin, da GameSpot, comentou que as lutas foram muito melhoradas com a adição de novos estilos de luta, que são claramente inspirados em filmes de Kung Fu, embora tenha afirmado que as lutas não eram perfeitas e notado que poderiam terminar em poucos segundos devido à interação com as arenas. Ele gostou também de como alguns movimentos pareciam dolorosos e engraçados. As animações também foram elogiadas e os movimentos e até a trilha sonora. Mas a trilha sonora também foi um pouco criticada, porque alguns disseram que ela era meio básica, mas outros falaram o contrário e a saudaram. Mas logo iremos analisá-la por nós mesmos. Em outubro de 2005, o jogo foi redistribuído como Platinum Hits no Xbox, significando que vendeu no mínimo 400 mil unidades somente no Xbox. No PlayStation 2, ele recebeu também o título Greatest Hits, que é necessário no mínimo 150 mil cópias no período de um ano, e é claro que vendeu muito mais do que isso. Deception também está incluso junto com MK Shaolin Monks e Armageddon na compilação Mortal Kombat Collection, lançada em 29 de setembro de 2008 para PlayStation 2. E agora vamos explorar mais a fundo o jogo e seus conteúdos. E já que estamos falando de conteúdo, não podemos esquecer de falar do modo Conquest, que, ao contrário de Deadly Alliance, implementou um modo história e não 218 missões que, apesar de serem interessantes no contexto de dar informações sobre os personagens, não se compara ao modo Conquest de Deception. De forma resumida, porque irei explorar mais a fundo a trama do modo Conquest posteriormente, a história começa até antes do primeiro Mortal Kombat, com um jovem chamado Shujinko, que é enganado por um ser chamado Damashi, que clama ser o emissário dos deuses ancestrais, e dá a Shujinko a habilidade de copiar todas as habilidades de qualquer lutador que ele ver, e diz que ele tem a missão de procurar todas as Kamidogus, os artefatos forjados pelos deuses ancestrais, para derrotar o grande ser, simplesmente a realidade em si, e cada uma delas possui a essência de cada um dos 6 reinos. Porque esses artefatos foram usados para quebrar o poder do grande ser, e então cada reino é uma parte dessa grande entidade, sendo os reinos o plano terreno, a exoterra, o submundo, o reino da ordem, o reino do caos e Edenia. Shujinko parte nessa missão
e fica a vida toda viajando pelos reinos treinando com guerreiros poderosos como Nightwolf, coletando conhecimentos e habilidades e conseguindo as Kamidogos para colocá-las do Nexus. Por mais que as pessoas tenham criticado o modo Conquest na época, eu pessoalmente acho muito legal, porque pela primeira vez na franquia você viaja por todos os reinos de Mortal Kombat. E apesar de ser um tamanho de terra limitado para explorarmos, ainda assim interagimos e ajudamos seres de outros reinos. Na verdade, nós interagimos com personagens até em diferentes pontos do tempo, como Shang Tsung antes do Mortal Kombat, nós treinamos Li Mei durante Deadly Alliance e até fazemos side quests e ajudamos outros personagens, como o deus ancestral caído Shinnok. Em termos de pura lore e ambientação, o modo Conquest é fenomenal. Em termos de gameplay, ele pode pecar um pouco para jogadores mais exigentes, mas se você decidir dar uma chance a ele, no mínimo, você vai ter entre 7 ou mais horas de jogabilidade viajando por cada reino. Além do modo Conquest, ainda temos modos extras que se tornaram lendários na comunidade. Temos o Chess Combat, um minijogo semelhante ao xadrez clássico, mas as peças são representadas por personagens de Mortal Kombat. A escolha do jogador, tal como acontece com o xadrez normal, o movimento de cada peça é determinado pela sua classificação. O jogo só pode terminar quando um jogador conquista o campeão do outro time, ou o rei no xadrez tradicional. A maior diferença é que todas as tentativas de tomar um quadrado são literalmente contestadas. Os jogadores participarão de uma rodada de combate com o vencedor ocupando o quadrado. Todos os personagens desbloqueados podem ser usados neste mini-jogo. A saúde e a força ofensiva das peças, em situações de combate, são determinadas pela sua classificação. Existem 2 quadrados designados que melhoram as habilidades de toda a equipe enquanto estão ocupados. Ambas as equipes podem transformar discretamente um quadrado em uma armadilha mortal, que matará instantaneamente qualquer peça do oponente que pisar ali. Ambas as equipes têm 2 feiticeiros, que podem lançar um feitiço ao invés de se mover. Os feitiços podem ressuscitar, mover ou matar personagens de classificação inferior. Cada feitiço só pode ser usado uma vez, então tem uma estratégia nesse jogo e é uma versão do xadrez muito interessante. E dá pra ver que eles colocaram muito carinho por trás desse minigame Chess Combat. Mas ainda há outro, o famigerado Puzzle Combat, um jogo semelhante ao Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Esse modo possui versões em miniatura dos personagens de MK que atacam uns aos outros quando o jogador ganha vantagem no jogo. Os jogadores devem vencer 2 rodadas para vencer. Puzzle Combat mistura luta com jogabilidade no estilo Tetris. Peças combinadas coloridas de 2 blocos são geradas aleatoriamente, mas ambos os jogadores recebem as mesmas peças, e as peças vêm nas cores vermelha, azul, amarela e verde. Os jogadores podem organizar suas posições horizontais e verticais antes de tocarem no fundo ou em outra peça, onde vão permanecer até serem quebradas. Para quebrar as peças, o quebrador deve entrar em contato com o bloco da cor correspondente, retirando o bloco do tabuleiro. Às vezes, esses breakers ou quebradores vêm em pares, o que resulta na destruição automática no contato. À medida que os movimentos são feitos, os personagens que estão em versão miniatura lutam entre si. Outra peça de quebra-blocos importante é a bomba, representada por uma esfera preta sólida. A bomba destrói todos os blocos da cor com que entrar em contato. Através do posicionamento é possível encadear a quebra de blocos e criar um combate, que por sua vez leva o combatente a realizar seus próprios combos. Os blocos quebrados são transferidos para o jogador adversário, que caem do topo e se acumulam. Com o tempo, ao quebrar blocos, um super medidor se enche. Então o jogador pode liberar seu especial para aumentar suas probabilidades ou atacar o outro jogador. No verdadeiro estilo Mortal Kombat, cada sessão tem 2 ou mais rodadas se o jogador ajustar as configurações.
Quando a batalha termina, um fatality de cenário é automaticamente executado no perdedor. Embora a natureza seja um pouco mais alegre e cômica, mas ainda um tanto gráfica. Então, como vimos, é um minigame criado com muito carinho, que merece um pouco de atenção. A cripta também retornou com tudo, mas ela foi reduzida significativamente. Antes existiam 676 caixões e agora existem 400. Os caixões ainda são identificados em ordem alfabética, mas a designação da letra foi alterada para passar de AA até TT. Isso foi usado para reduzir o conteúdo necessário para preencher a cripta, assim como reduzir a necessidade de caixões vazios e dicas de caixões, pois isso não foi bem recebido pelos fãs. A principal novidade da cripta foi a inclusão de caixões que só podem ser abertos com o uso de chaves. Essas chaves podem ser encontradas no modo Conquest, onde podiam ser obtidas abrindo baús de tesouros, coletando itens e derrotando personagens em todos os reinos. Essas chaves também vinham com um recurso integrado que permitia ao jogador clicar em um botão para ser direcionado instantaneamente para o caixão para o qual ele tinha a chave. O jogo contou com 77 chaves no total. Muitos personagens de Mortal Kombat, mesmo aqueles que não estão em Deception, também podem ser vistos correndo em segundo plano por um breve período na cripta. No jogo base existem 11 personagens desbloqueáveis, mais de uma dúzia de arenas, trajes alternativos para todos os 24 personagens, 48 biografias, vários movimentos para Shujinko e muito mais, incluindo até um final não utilizado caso Onaga tivesse vencido. O jogo, na verdade, tem 12 personagens desbloqueáveis, mas o 12º, que é Shujinko, não é desbloqueável pela cripta, e sim completando o modo Conquest. Então não tem como dizer que Deception não tem conteúdo, porque claramente eles botaram muito suor nessa parte. Dos personagens clássicos que já conhecemos e os outros que conhecemos em Deadly Alliance, retornam personagens como Tanya, Sub-Zero, Smoke e Noob Saibot, Sindel, Nightwolf, Mileena, Ermac, Baraka, Borraicho, entre outros. Já os personagens que foram criados para esse jogo, temos o infame Shujinko, os não tão interessantes Cobra e Kira, o líder da guarda Seidan Hotaru, o líder da resistência contra Seido, Darius, o ex-guarda Seidan que se tornou um assassino Dairo, o demônio Ashra, que possui uma lâmina que ela acredita ser a chave para escapar do submundo, e o mais importante de tudo, Havoc, o clérigo do caos. Sem contar que esse jogo inaugurou o grande vilão dessa história, ninguém menos que o grande e poderoso Rei Dragão Onaga, o primeiro governante da Exoterra que foi traído por Shao Kahn para assumir o controle do reino. Os trajes alternativos e a arte desse jogo, no quesito de personagens em geral, eu considero como excelente. Os trajes normais para mim já são muito bons, e alguns são similares aos de Deadly Alliance, o que é compreensível, porque eles ocorrem um depois do outro. Mas Scorpion teve um upgrade no seu traje ninja, porque agora ele é o campeão dos deuses ancestrais. Sub-Zero porta a armadura dos Cryomancers dos seus antepassados. Baraka está com um visual brutal. Sindel está simplesmente maravilhosa. Tanya está legal, Liu Kang como um zumbi, até hoje para mim é um design brutal, porque a alma de Liu Kang está em outro lugar, e esse Liu Kang que nós vimos é somente uma casca, ou seja, suas habilidades e corpo funcionando, porque Raiden reviveu seu corpo. E falando em Raiden, ele como Dark Raiden é com certeza um dos meus trajes favoritos, junto a Sub-Zero. Ermac, com sua aparência bem mais semelhante a um feiticeiro, é um ótimo design. Simplesmente muitos designs interessantes, mas ainda há trajes alternativos, como o Sub-Zero calvo, Scorpion com a roupa clássica, Raiden, o samurai sombrio, 50 Jax, Hotaru com armadura,
Liu Kang humano, Shao Kahn com design alternativo e Goro com sua armadura de batalha, entre outras. Há uma grande variedade de trajes interessantes aqui. No quesito de cenários ou arenas, há uma grande variedade também, e eles são tão bons quanto os de Deadly Alliance, se não muito superiores, por terem múltiplos níveis e nuances. São poucas as arenas que você pode olhar e dizer que são chatas ou sem inspiração. Todas elas contam uma história sem dizer uma palavra, e só de olhar para elas você entende de cara o que está acontecendo. Sem contar que, apesar de alguns críticos terem criticado a trilha sonora, eu penso o contrário. Deception produziu alguns dos sons mais icônicos da franquia, todos eles correspondendo ao cenário com uma atmosfera sombria, industrial e aquele típico e incrível som do início dos anos 2000, como Deadly Alliance. Mas para mim, a trilha sonora é tão boa quanto, se não superou em muito, a trilha sonora do seu antecessor. Visualmente e na parte sonora você entende quase tudo sobre o mapa que está, sem precisar de muito, como o cenário que tem minha música favorita do jogo, Slaughterhouse Jive. Há também arenas ou cenários como Lower Mines, a Montanha do Dragão, Nexus, Dark Prison e Hell's Foundry, Beetle Lair, a Câmara dos Artefatos, o Templo do Céu de Raiden e a Ilha Yin Yang, que ficou presa entre dois reinos, a Exoterra e o Plano Terreno. Todas as arenas têm sua própria história, sem contar trilhas sonoras condizentes. E ainda temos algumas áreas icônicas dos Mortal Kombat anteriores, que têm um som e gráficos remodelados, como a Floresta Viva, Deadpool e o Portal. Honestamente, dá pra ver que a Midway botou muito esforço nessa parte, então palmas para eles. Agora vamos falar um pouco sobre a história desse jogo, e vamos seguir diretamente do que eu disse sobre a história de Conquest. Precisamos entender como Onaga, o vilão, veio para o plano dos vivos, porque como sabemos, ele tinha morrido e usava o avatar Damashi para se comunicar com Shujinko. E vários milênios atrás, Onaga era o verdadeiro governante da Exoterra. Na esperança de ganhar a vida eterna, ele ordenou que o último ovo de dragão conhecido fosse guardado, esperando que o sangue de um dragão infantil lhe concedesse a imortalidade. No entanto, ele acabou sendo traído por Shao Kahn e morreu envenenado antes que isso pudesse ser cumprido. Mas o ovo ficou no Santuário de Lava. Milênios depois disso, durante o fim dos eventos de Deadly Alliance, Nitara, uma vampira do reino de Vaeternos, queria encontrar a Esfera do Portal, um artefato usado por Shao Kahn para manter os reinos conquistados anexados à Exoterra, e ela queria remover a coleira da Exoterra do seu reino. Nitara, em determinado momento, avistou Cyrax, que nesse ponto já era um agente da Agência de Investigação de Reinos Externos, e ele estava chegando na Exoterra com a tecnologia interdimensional. E com seu corpo cibernético, Nitara percebeu que ele seria capaz de descer na lava onde o orbe estava e voltar com o mesmo ileso. Mas ela percebeu que precisaria oferecer algo em troca ao ciborgue. Ela então viu o Reptile como um tolo facilmente explorável. Ela o presenteou com uma lâmina Kirehashi, um artefato do reino natal dele, Zaterra, e revelou ao próprio a localização do acampamento militar de Kitana. Depois que Reptile descobriu o cadáver do clone de Shao Kahn, que ele não sabia que era um clone, ele ofereceu seus serviços a Nitara, grato por sua aparente bondade. Ele prometeu servi-la e ela ordenou que ele atacasse Cyrax, descrevendo-o como um invasor do plano terreno e explicando que ele poderia ser enfraquecido ao destruir o console no braço dele. E é claro que Nitara sabia que o ciborgue usava isso para viajar entre os reinos. Reptile obedeceu às instruções e fugiu após ser assustado por um dos ataques de Cyrax, mas acabou danificando o console. Nitara prontamente se apresentou a Cyrax imediatamente depois e fez sua proposta. Ela tinha a habilidade de atravessar reinos através dos poderes de sua pedra preciosa.
ela o mandaria para casa sob a condição de que ele recuperasse a orbe para ela. Embora Cyrax esteja hesitante em confiar nela, ele eventualmente aceita porque não tem escolha. Os dois viajaram para o local, a câmara de incubação de Onaga. Lá, ambas as partes cumpriram sua parte do acordo. Cyrax desceu na lava e recuperou a orbe, e Nitara mandou o ciborgue para casa. Com a orbe em mãos, seus planos foram concluídos. Ela então quebra a esfera, separando finalmente seu reino da Exoterra, e acaba retornando a Vaeternos. Mas Reptile teve um destino muito pior. Ele percebeu que Nitara havia o enganado e foi enfurecido atrás da vampira e Cyrax até o santuário de lava. Mas já era tarde demais. A esfera do portal foi destruída e os dois tinham sumido. Tudo que restou foi o ovo de dragão quase totalmente incubado de Onaga. O ovo eclodiu e um raio de luz atingiu Reptile, e o corpo do mesmo se tornou o recipiente para o grande rei dragão, Onaga. Agora, se tratando de como Deadly Alliance terminou de fato, todos os guerreiros de Raiden foram mortos. Kung Lao foi morto por Shang Tsung pessoalmente e Quan Chi eliminou Kitana. Os outros foram eliminados pela Horda Tarkatan ou simplesmente na luta. Sobrou somente o deus do trovão Raiden contra os dois feiticeiros. E até mesmo ele foi derrotado em uma cutscene incrível. Então o Rei Dragão, empoderado por uma Kamidogo, aparece e permanece ileso. Até mesmo Raiden acorda de sua inconsciência e tenta ajudá-lo. Mas até mesmo o Deus do Trovão viu que isso era inútil e ele acaba se autodestruindo para tentar derrubar Onaga. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Scorpion acabou sendo derrotado pelos dois Onis Moloch e Dramin no palácio de Shang Tsung, porque ele estava indo atrás de Shang Tsung por vingança, mas infelizmente ele acabou sendo jogado no tornado de almas. E em prática, era para ele ter sido dilacerado até sua alma ser destruída, mas ele acabou indo para o vazio e se encontrou com os deuses ancestrais e se tornou o campeão deles. E eles fizeram um acordo. Scorpion mataria Onaga e em troca eles ressuscitariam seu clã. Já voltando para a Exoterra, a explosão de Raiden também destruiu o tornado de almas que Shang Tsung queria usar para reabastecer sua força através das almas, incluindo a alma de Liu Kang, entre outras, permitindo que elas vagassem livremente. Mas infelizmente, esse sacrifício foi em vão, pois a explosão teve pouco ou nenhum efeito sobre Onaga, porque é claro, ele estava empoderado por uma Kamidogo, e agora estava em posse da última Kamidogo, o amuleto de Shinnok, a Kamidogo secreta nessa linha do tempo. E vale notar que uma desinformação corre solta na fandom de Mortal Kombat, e essa desinformação é que Raiden foi punido pelos deuses ancestrais por ter se destruído, mas isso, além de ser extremamente falso, nunca sequer foi mencionado na cânone, porque até Fujian se autodestruiu em Mortal Kombat 4 e não teve repercussões. A verdade é que a essência de Raiden foi corrompida por seu encontro e a magia negra de Onaga, e ela se reuniu novamente na Terra, porque os deuses tecnicamente nunca morrem, eles sempre voltam, a sua energia acaba retornando. Mas como ele foi corrompido por Onaga, ele acabou voltando como Dark Raiden, e ficou furioso com a maneira como os habitantes da Terra tratavam o reino, e ficou ainda mais furioso quando soube que foi Shujinko que havia desencadeado totalmente o Rei Dragão ao obter as Kamidogos de vários reinos para ele. É claro que Shujinko não sabia, mas Raiden decidiu que ia punir aqueles que colocassem a Terra em perigo, inclusive brutalizando e matando aqueles que ameaçariam o seu reino. E ele começou pelo próprio Shujinko por seus erros, mas Shujinko conseguiu escapar e sobreviver. Raiden então voltou sua atenção para o cadáver de Liu Kang, profanando sua própria tumba e removendo seu corpo da sepultura. Raiden levou para um templo subterrâneo que pertencia a uma antiga seita de necromantes chamada Hou-Wan, a quem ele havia destruído séculos antes após a prisão de Shinnok.
Raiden amarrou o corpo de Liu Kang com algemas encantadas que os Howans usaram para controlar os mortos-vivos que eles reviveram. Raiden falou os encantamentos gravados nas paredes do templo, infundindo-o com trovão e reviveu o amigo. O cadáver de Liu Kang era agora o executor da vontade de Raiden, e ele o enviou em uma missão para causar estragos naqueles que ele acreditava que prejudicavam a Terra. Onaga reviveu os guerreiros da Terra anteriormente falecidos como seus lacaios. Junto com uma aliança recém-formada com a Horda Tarkatânia, os guardas imperiais do Reino da Ordem também se juntaram a Onaga, porque Hotaru acreditava que Onaga era aquele necessário para manter a Ordem. Esse exército da Ordem foi usado para impedir que o exército de Edenia e outros interferissem em seus planos, enquanto ele procurava feitiços que lhe permitiriam fundir todas as Kamidogos em uma, para que ele possa obter o poder supremo. No entanto, quando ele estava prestes a fazer isso, Shujinko reuniu os guerreiros restantes, como líder da resistência Seido, Darius, o ex-Seidan e mercenário Dairo, 2 novos recrutas do Dragão Negro, Kira e Cobra, agora liderados por Kabal, e muitos outros. Shujinko então absorveu o poder de todos eles e ficou imensuravelmente poderoso, superior às próprias expectativas do Rei Dragão. Shujinko quebrou cada uma das 6 Kamidogos, a fonte da invulnerabilidade dele. Quando Shujinko foi dar o golpe final, Onaga tentou recuar apenas para desaparecer no ar, pois Nightwolf carregou, atravessou, se aventurou e absorveu todos os pecados dos seus antepassados e viajou profundamente para dentro do submundo, usando um método de conhecimento transmitido a ele por seus antepassados, chamado Sin Eater, ou Comedor de Pecados. Nightwolf desenhou um símbolo de ligação no chão e recitou as palavras antigas que atraíram o espírito do Rei Dragão. Quando o espírito de Onaga apareceu diante dele, Nightwolf sabia que tinha concluído sua missão. Sabendo que ele havia carregado o fardo por tempo suficiente, ele liberou todos os pecados de seu povo no símbolo místico, e seu peso prendeu Onaga ao submundo, libertando os reinos da corrupção de Onaga. E isso, meus amigos, é uma boa parte da história, mas ainda há algumas coisas a serem descobertas por vocês. Mas só nisso podemos ver que Onaga era a ameaça suprema do universo. Ele derrotou 3 dos seres mais poderosos da franquia, ao se empoderar com uma Kamidogo, e um deles era um deus, que apesar de estar enfraquecido na Exoterra, ainda assim é um deus. Onaga tinha consigo o maior exército que o mundo já viu. Tinha os Tarkatânios, o exército de Hotaru e os guerreiros mais poderosos de Raiden como seus lacaios revividos. Um perigo além da compreensão. Um vilão com o maior risco já visto na franquia. Caso os heróis perdessem, toda a realidade seria unida a Onaga, e ele regeria tudo em uma singularidade. O Rei Dragão também foi um vilão extremamente inteligente. Tendo enganado Shujinko por décadas, ele tem uma habilidade estratégica incrível e foi a maior ameaça já vista na era Midway, com exceção de Shao Kahn com os poderes de Blaze. Eu diria que esse jogo foi o pico de Mortal Kombat no quesito de construção de mundo e da história, entre outros aspectos, e posso dizer que dentro da linha canônica, ele é o meu favorito. Mas e vocês? O que acham de Mortal Kombat Deception? Comentem abaixo.